Na primeira parte de nossa aula sobre a evolução das espécies, nós abordamos aspectos históricos e filosóficos que culminaram no estabelecimento dessa teoria evolutiva e o grande choque, cultural, ideológico, filosófico, científico que ela propiciou em todos os meios da sociedade acadêmica da época de Darwin. Estávamos no final do século XIX e a origem das espécies por meio da seleção natural foi uma das ideias que revolucionaram o mundo, que levaram ao desenvolvimento das ciências biológicas, que modificaram a visão do homem em nosso planeta. Qual o papel da espécie humana em nosso planeta? Até então considerava-se que éramos uma espécie dominante sobre os demais, que estávamos numa condição especial, que havíamos sido criados por um ser superior, sem passar por qualquer processo evolutivo, e como tal tínhamos direito ao domínio da natureza. A seleção natural, a teoria evolutiva de Darwin demonstrou que o homem fazia parte de um processo evolutivo que conduz a um ancestral comum, ou seja, coloca o homem numa condição similar das demais espécies. Através de um processo evolutivo, nós fomos formados, chegamos a essa configuração que temos hoje como espécie, a partir de mudanças, de graduais mudanças que ocorreram no decurso de milhares e milhares de anos. E sendo assim, teríamos parentesco com todas as demais espécies. Isso chocou a sociedade conservadora, religiosa da época. Muitos consideravam Darwin como inimigo da fé. Criou-se o darwinismo social, ideias equivocadas, que foi tentar aplicar as ideias darwinistas ou darwinianas de uma maneira rigorosa na espécie humana, e isso levou a eugenia, a práticas ideologias racistas que levaram a episódios lamentáveis na história da humanidade. Foram interpretações equivocadas, errôneas sobre o processo de seleção natural. Mas um dos conceitos mais importantes que Charles Darwin e Alfred Russel Wallace estabeleceram, uma das ideias mais importantes para explicar a evolução foi a seleção natural. Nesta aula, nesta segunda parte desta breve aula, nós estudaremos as evidências da evolução. Nós veremos pormenores dos processos evolutivos que levam ao surgimento de novas espécies. E finalmente falaremos um pouco sobre a evolução do homem. Então vamos lá. Seleção natural. Darwin descreve a seleção natural como um processo em que indivíduos com um conjunto de características mais adaptadas ao meio se sobressaem aos indivíduos que não possuem essas características. Esse conjunto de características dará ao indivíduo uma chance maior de sobreviver. Logo, terá maior probabilidade de se reproduzir e transmitir essas características aos seus descendentes. Então, quando ocorrem mutações, pequenas mutações genéticas que levam ao surgimento de características que sejam vantajosas ao indivíduo em determinado ambiente, essas características serão transmitidas aos descendentes,
Isso vai aumentar a probabilidade, né, dele se reproduzir e transmitir essas características aos seus descendentes. Então elas se tornam características vantajosas. A seleção natural acontece com todos os tipos de seres vivos, independente do seu grau de especialidade. Como o ambiente muda durante os séculos, o ambiente não é algo estático, mas ele está sempre sofrendo mudança, ele está em permanente estado de mudança. As adaptações também sofrem mutações. Isso quer dizer que uma característica que torna um indivíduo forte nesse século pode não ser a mesma que o destacará daqui a 3 séculos. Claro, é óbvio, se estivéssemos, por exemplo, em uma época de glaciação, o surgimento de pelos, de pelos excessivos na espécie humana, seria uma característica vantajosa, concorda? Assim como o urso polar ele se protege devido à grossa camada de gordura e pelo, se estivéssemos numa glaciação, se a temperatura da Terra esfriasse muito, o surgimento de maior quantidade de pelos, no corpo, na espécie humana, seria uma característica vantajosa. Mas diante do aquecimento global, já não é uma característica vantajosa, porque o pelo ele serve como isolante térmico. A mesma coisa, o exemplo do urso polar, Para o habitat do urso polar, de acordo com as características daquele ambiente e do clima, a presença de uma grossa camada de gordura e de pelo é essencial para a manutenção da vida. Mas se o urso polar não tivesse essa proteção, esse isolante térmico, ele morreria. Essa característica não seria também vantajosa no ambiente de clima mais quente, como o deserto de Saara. Você não pode introduzir um camelo na Antártida, no ambiente glacial ártico ou antártico, como também não pode introduzir um urso polar numa ilha tropical ou no deserto, porque esses animais estão adaptados, eles, através de processos de seleção natural, de adaptação, eles estão ajustados àquele ambiente. Então qualquer mudança do ambiente, o ambiente muda, ele não é estático, pode levar ao surgimento de características vantajosas ou desvantajosas. Se as características se tornam vantajosas, isso vai favorecer a perpetuação da espécie, mas se elas se tornam desvantajosas, a espécie poderá ser eliminada daquele ambiente. Então, nesse caso, nessa ótica, nessa perspectiva da seleção natural, o ambiente exerce forte pressão evolutiva. O ambiente é um fator evolutivo importante. As mudanças que ocorrem nesse ambiente. Então marque, para que exista uma seleção natural, é necessário que os indivíduos de uma mesma espécie possuam algumas diferenças hereditárias passadas entre gerações. Essas variações são as características que podem tornar o indivíduo mais apto, aumentando a chance de sobrevivência durante uma situação de competição, por exemplo. Então, como explicar o pescoço longo da girafa? Lamarck explicava o pescoço longo da girafa a partir do esforço que cada indivíduo, cada girafa fazia para alcançar os galhos mais altos. Ao esticar o pescoço, esse pescoço sofreria um alongamento, e essa característica, do ponto de vista equivocado de Lamarck, seria transmitida aos seus descendentes. Para Darwin, o pescoço longo das girafas é explicado de outra maneira. Havia uma população de girafas mais baixas, que se alimentavam dos galhos baixos daquela árvore, determinada árvore.
Mas alguns indivíduos nasciam com mutações que levavam ao surgimento de pescoços maiores. Então, aqueles que nasciam com essas características nasciam com uma vantagem em relação àquelas que nasciam mais baixas. Por quê? Porque quando as folhas dos galhos mais baixos acabavam, aquelas que tinham os pescoços mais longos conseguiam continuar se alimentando, porque elas tinham pescoços longos. Então, através de seleção natural, através de mutações, seleção natural, as girafas de pescoço longo, aquelas populações, foram favorecidas, pelas circunstâncias do ambiente. Então, temos essa questão, da seleção natural como exercendo uma pressão evolutiva, uma pressão evolutiva que acontece a partir do acúmulo também de mutações, de pequenas mutações genéticas que vão ocorrendo de geração em geração e vão selecionando as características mais desejáveis para o ajustamento daquela espécie às mudanças do ambiente. Vamos falar do ancestral comum. Segundo Darwin, todas as espécies têm um grupo de ancestrais em comum, ou seja, a evolução teria gerado todas as espécies que existem ou já existiram a partir de variações deste grupo. Dessa forma, as espécies que foram originadas pelo mesmo ancestral comum apresentam algum tipo de ligação evolutiva. O que Darwin quis dizer, em suma, foi o seguinte, que todos os seres vivos atuais compartilham um ancestral comum. É curioso, vocês imaginarem que nós, seres humanos, tenhamos parentesco com tubarão, com tomate, com polvo, com gorilas ou qualquer outra forma de vida, com fungo, com a bactéria. Mas é exatamente isso que Darwin quis dizer, a partir do estabelecimento de um ancestral comum. Isso contrariava nitidamente o fixismo, o criacionismo, que era aquela ideia de que fomos criados, cada espécie do jeito que é diretamente, por um ato divino. Era a versão bíblica, e aceita até mesmo no meio científico até o século XIX. Não é à toa, que as ideias evolucionistas de Darwin e Wallace chocaram a sociedade inglesa, a sociedade europeia da época, Aqui temos um esquema ilustrando a evolução dos animais a partir de um ancestral comum. Bom, não sabemos, qual foi exatamente o primeiro ser vivo a surgir na Terra. Especula-se, que houve um antepassado, um ancestral comum, ao que os cientistas apelidaram, de Luca, que seria provavelmente uma bactéria que vivia em um ambiente possivelmente aquático. A partir, das mudanças, das adaptações e das transformações que essa bactéria foi sofrendo ao longo do tempo, como resposta às mudanças do próprio ambiente, foram surgindo outras formas de vida primitivas, até chegar ao homem. Então temos desde os poríferos, animais primitivos, os invertebrados, até os vertebrados, até os grandes mamíferos e finalmente até o homem. Um exemplo dessa situação pode ser observado nas plantas. Atualmente, alguns botânicos acreditam que o ancestral em comum de todas as plantas são as algas verdes, ou seja, independente da complexidade estrutural do vegetal, todas as plantas são ligadas por um mesmo ancestral, que seria uma alga. É a teoria mais plausível até o momento para explicar o surgimento das plantas terrestres. Teria surgido a partir de algas verdes. Vamos ver agora o que é o neodarwinismo. Vejam bem, quando falamos na teoria evolutiva de Darwin, não estamos dizendo
que essa teoria não sofreu revisões e mudanças ao longo dos anos, desde o século XIX. Ela foi revisada, ela foi criticada, ela foi aperfeiçoada, aprimorada, inclusive com o advento, né, de outras áreas das ciências biológicas, como a genética, que surgiria logo depois. É um assunto que vocês já estudaram, né, um pouco em nossas primeiras aulas desse segundo trimestre. Darwin foi inovador em suas pesquisas e reverenciado pela comunidade científica ao propor em sua teoria a influência do ambiente na seleção de indivíduos por meio da seleção natural. Porém, alguns aspectos na sua teoria não estavam elucidados, como a explicação sobre as diferenças entre indivíduos dentro de uma mesma espécie. Nós sabemos, né, que existe a espécie cão, o Canis familiaris, mas vocês já perceberam a variedade de cães que existem dentro de uma mesma espécie? Quantas raças de cães, né? Desde o vira-lata, cor de caramelo, até os pitbulls, os dogs, né? O bull terrier, os pinches, enfim, existe uma vasta gama de raças de cães e existem variações até na espécie humana. Não estamos falando, é claro, de raças humanas, não existem raças humanas, mas sim diferenças populacionais, diferenças étnicas dentro da mesma espécie. Uma espécie única, que é a espécie humana. Esse assunto nós veremos mais adiante. Mas no século XX, a partir dos estudos feitos por Gregor Mendel na genética, houve uma união entre genética e teoria da evolução, que possibilitou a compreensão da mutabilidade, ou seja, da transformação do material genético, que é responsável por gerar diferentes características numa mesma espécie. Dessa forma, as diferenças entre os indivíduos de uma mesma espécie resultam na variabilidade da mesma, e essas são originadas a partir de mutações e da recombinação entre os genes. Então, além das mutações, nós temos o papel importantíssimo da recombinação gênica ou recombinação genética no surgimento de novas espécies. As mutações são as modificações que ocorrem ao acaso no material genético e podem desenvolver novas características, favoráveis ou não. Ou seja, elas são aleatórias. Se essas mutações, se essas modificações que ocorrem no material genético forem favoráveis ao indivíduo, a adaptação do indivíduo às transformações que o ambiente sofre, elas vão ser perpetuadas e transmitidas às gerações seguintes. Já aquelas mutações que não são favoráveis, elas serão eliminadas pelo ambiente. Então o ambiente exerce uma pressão evolutiva muito significativa. Já a recombinação gênica ocorre por meio da mistura dos materiais genéticos da mãe e do pai durante a fecundação. Conforme as diferenças surgem, essas são selecionadas pelo ambiente na seleção natural. A união desses dois ramos da ciência foi denominada como neodarwinismo, também chamada de teoria sintética da evolução. Então, a recombinação genética ou gênica também tem importância muito significativa no surgimento, né, de características vantajosas que vão se perpetuar, né, em uma espécie. Se eu perguntar a vocês, né, o que é o neodarwinismo ou teoria sintética da evolução, vocês têm que compreender que é a união de dois ramos importantes das ciências biológicas, que é a evolução e genética. E essa união, ela não foi imediata e nem foi tão pacífica, né? Quando eu fiz faculdade, eu tive uma matéria, uma disciplina, durante um semestre chamada Evolução. E nessa disciplina eu pude ver, né, com profundidade todas as discussões em torno dessa questão. A evolução propunha uma transformação, né, do material genético, uma transformação no decurso de milhões de anos.
né? Por outro lado, a genética explicava a transmissão das características hereditárias que mantinham estável a espécie, as características de determinada espécie em determinado período de tempo. Então, como unir as duas coisas? Nós vimos em nossas aulas sobre anomalias cromossômicas que a mudança de uma base, de um gene, a deleção ou a replicação de um gene, de um cromossomo, pode levar a doenças, a anomalias genéticas muito sérias ao indivíduo. Então, como explicar as duas coisas, né? A evolução propõe a transformação do material genético, enquanto as leis mendelianas propunham a manutenção das características da espécie que a tornavam estável no decurso de um determinado período de tempo. A união foi proposta da seguinte forma: a partir de pequenas transformações que não são deletérias, ou seja, que não são prejudiciais ao organismo, mas benéficas, vantajosas, elas vão se acumulando no decurso de milhões de anos, né? Não estamos falando de uma cronologia de um tempo de vida humano, sim, de um decurso de tempo muito grande, de milhões de anos, milhares de milhões de anos, ocorrem processos de especiação. Essas mutações vantajosas, essas características vantajosas que vão surgindo aleatoriamente, ela não é direcionada aleatoriamente por meio das mutações ou da recombinação gênica, né, que é a mistura do material genético do pai e da mãe, vai gerar características vantajosas que vão ser transmitidas de geração a geração, enquanto as características desvantajosas vão ser eliminadas pelo ambiente. Vão ser eliminados aqueles indivíduos que nascerem então com as características vantajosas que favoreçam a adaptação desses indivíduos, das populações ao ambiente, elas vão ser transmitidas aos seus descendentes, de tal modo que o acúmulo no decurso de milhões de anos leva às diferenciações entre as espécies. Isso explicaria, por exemplo, né, por que as espécies mudam com o passar de milhões e milhões de anos, que elas não permanecem estáticas, né? Ocorrem processos de especiação, de surgimento de novas espécies. E esse é um deles, né? O acúmulo de mutações, a recombinação gênica. Então, foi difícil, né, unificar, né, essas duas áreas. Houve muita polêmica, muita discussão. Vocês não verão, né, com profundidade essas discussões agora, né, no ensino médio. Mas quem seguir carreira na área de ciências biológicas, medicina, na área médica de saúde, vai estudar com maior profundidade essas questões que envolvem a evolução das espécies. Por ora, basta vocês entenderem que neodarwinismo, a teoria sintética da evolução, é a unificação da genética com a evolução, com as ideias evolucionistas. Os principais avanços propostos por essa teoria são os estudos de mutações genéticas e a recombinação genética, que juntas levam a maior variedade de características individuais dentro de uma mesma espécie. Essa variedade sofre os efeitos da seleção natural, o que pode gerar indivíduos mais adaptados ao meio e que são passíveis à hereditariedade. Então, o fato de haver mutações aleatórias, ou seja, não direcionadas, e uma recombinação do material genético, pode levar ao aparecimento de uma maior variedade de características. É o caso das girafas. Nasciam populações de girafas com pescoço longo e outras com pescoço curto. Com a mudança, né, das condições do ambiente, quando as folhas dos galhos mais baixos, que serviam de alimento para as girafas, se acabaram,
As girafas que tinham essa característica, que nasciam com mutações que levavam ao surgimento dessa característica pescoço longo, tinham mais vantagem sobre as girafas com pescoço curto. Então as girafas de pescoço longo conseguiam se alimentar, conseguiam alcançar os galhos mais altos, enquanto que as girafas de pescoço curto, como não conseguiam se alimentar, pois não alcançavam os galhos mais altos, morriam, eram eliminadas. Então é nesse sentido, que a variabilidade gênica favorece a manutenção das características vantajosas, e as características acabam se tornando transmissíveis, às próximas gerações, através da reprodução sexuada.